Aliás, eu pedi para a produção separar um vídeo sensacional. Vamos voltar um pouquinho para a pauta internacional, que é do ministro das Relações Exteriores da Polônia. É o típico vídeo que vocês não vão ver em outro programa da televisão brasileira. Ele lá no encontro da OSCE, que é um outro organismo de cooperação internacional, não é a OCDE, ele dá uma peitada na Rússia, na gestão ali do seu homólogo, o Lavrov, sobre a guerra contra a Ucrânia e outros temas relacionados. Eu pedi para se legendar em português. Vamos assistir a esse trechinho, porque ele é curto, mas ele é de uma incisividade. E por que me chama atenção esse tipo de vídeo e eu gosto de trazer aqui para o Papo Antagonista, como tantas vezes já fiz? Porque o Brasil carece de fibra moral nas autoridades públicas. Fibra moral faz falta. Faz falta ver no Brasil autoridades públicas de fibra que digam a verdade como ela é, sem dourar a pílula, sem ficar fazendo toda essa média, todo esse sabão, que vão para cima no bom sentido, apontando verdades inconvenientes para pessoas que têm poder, que têm meios de ação para fazer o mal para outras pessoas, que não agem conforme o interesse público, mas conforme os seus próprios interesses. Então aqui no Brasil você tem essa política do conchavo, desse suposto apaziguamento por meio do acordão. E quando a gente vê alguém colocando o dedo na ferida, a gente tem que ilustrar esse exemplo. Então pode soltar o vídeo do ministro das Relações Exteriores da Polônia dando uma peitada na Rússia na mesa de um encontro internacional. Minister Borg, colleagues, Elina has just reminded us the origins of this organization, the Helsinki process. It was basically a grand bargain between the then communist bloc, which sought the confirmation of borders in Europe, and the then West, which wanted respect for human rights in the Soviet bloc. Today, Russia respects neither borders nor human rights. There are no free media in Russia, there are no honest elections, and there are more political prisoners there than in the Soviet Union under Leonid Brezhnev at the time of Helsinki. When the Soviet Union collapsed, we encouraged Russia to become a normal democratic nation state. But they failed. It proved too difficult to emerge from their own political culture. Russia's rulers chose the path of aggressive, repressive kleptocracy. My message to the Russian delegation is the following. We are not taken in by your lies. We know what you're doing. You're trying to rebuild the Russian Empire, and we will not let you. We will resist you every inch of the way. You are successful in destroying Ukraine, but you're also destroying the future of your own country. Until you stop this brutal war, you shouldn't be here. Que paulada, hein, Duda Teixeira? Só para dar aqui os nomes, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, que tem um nome difícil, por isso que eu vou ter que colar aqui, é o Radosław Sikorski. E esse encontro foi o 31º Conselho Ministerial da OSCE, que é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Foi realizado em Malta nos dias 5 e 6 de dezembro. Alguns dias atrás ocorreu esse encontro com esse vídeo que a gente legendou em português hoje. E com origem na OSCE, na verdade na CSCE, que é a Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na Europa, realizada em Helsinki, capital da Finlândia, citada aí pelo ministro em 1975, a OSCE é uma organização de países do Ocidente voltada para a promoção de democracia, direitos humanos e liberdade de imprensa no continente europeu. Quer dizer, tudo isso que a Rússia viola, evidentemente, daí a declaração do ministro. Duda. Vale uma comparação com o presidente Lula aqui do Brasil, né? O Lula falou em vários momentos que queria que o ditador russo Vladimir Putin viesse para cá nessa reunião que aconteceu do G20 no Rio de Janeiro. O Lula chegou até a contestar
a existência do TPI, por que o Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional que tinha mandado aquele pedido de prisão do Vladimir Putin por sequestro de crianças ucranianas, e o Lula chegou a contestar por que o Brasil faz parte do TPI. Ele falou assim, olha, eu mal tinha ouvido falar sobre esse tribunal, só os bagrinhos que fazem parte, só os países pequenos, por que os grandes não fazem parte. Então, esse é o extremo que o Lula chegou só porque ele estava louco para receber o Putin aqui. O Putin não veio, quem veio foi o Lavrov. Lavrov é o chanceler, né, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Veio para o G20, mas veio antes também. E aí, até lembrando, teve aquele momento que não tinha gasolina ou combustível para o avião do Lavrov. Ele viajou para Brasília num jatinho da FAB. Então, a que ponto que chega a sujeição, a subserviência do presidente Lula ao Vladimir Putin. Então, quando esse polonês fala isso, dá um pouco de esperança para a gente. E lembrando também, assim, a Polônia, historicamente, ela tem uma posição, talvez seja um dos países europeus mais anti-Rússia. A Polônia, na época do Stalin, foi dividida, né? Metade ali pegou a Alemanha nazista, metade o Stalin, fizeram ali um massacre de Katyn, nas florestas, mataram um monte de poloneses. Então, a Polônia tem essa ferida muito clara, essas cicatrizes. Mesmo quando teve um governo ali de direita radical, não era um governo que se aproximava da Rússia, porque ele sabe muito bem o perigo que sabe na própria carne, né, o perigo que é esse expansionismo russo que hoje a gente está vendo na Ucrânia. Vamos colocar de novo, porque esse programa trata diariamente do noticiário político brasileiro e, obviamente, é muito raro haver aí um exemplo de fibra moral, de descrição da realidade, como a gente faz aqui. Tudo que o ministro das Relações Exteriores da Polônia disse nesse discurso, no 31º encontro lá do Conselho da OSCE, a gente diz aqui no programa. Agora, ele diz como um representante de um país que está mostrando para a Rússia, olha, nós vamos fazer de tudo para impedir esse processo de reestabelecimento do antigo Império Russo. Pode soltar, produção. Minister Borg, colleagues, Elina has just reminded us the origins of this organization, the Helsinki process. It was basically a grand bargain between the then communist bloc, which sought the confirmation of borders in Europe, and the then West, which wanted respect for human rights in the Soviet bloc. Today, Russia respects neither borders nor human rights. There are no free media in Russia, there are no honest elections, and there are more political prisoners there than in the Soviet Union under Leonid Brezhnev at the time of Helsinki. When the Soviet Union collapsed, we encouraged Russia to become a normal democratic nation state. But they failed. It proved too difficult to emerge from their own political culture. Russia's rulers chose the path of aggressive, repressive kleptocracy. My message to the Russian delegation is the following. We are not taken in by your lies. We know what you're doing. You're trying to rebuild the Russian Empire, and we will not let you. We will resist you every inch of the way. You are successful in destroying Ukraine, but you're also destroying the future of your own country. Until you stop this brutal war, you shouldn't be here.
É maravilhoso, doutor Teixeira, ver alguém falando: nós não vamos nos enganar com as suas mentiras para um regime que espalha desinformação em escala global. Nós falamos disso aqui na semana passada, nós lembramos a matéria de capa da Cruzoé, Putin quer você, a partir de relatórios feitos por um centro de estudos britânico que monitora a desinformação russa no mundo, inclusive no Brasil. Demos os exemplos de influenciadores, contas de redes sociais, até instrumentalização acadêmica. Então, assim, é muito importante que vozes se ergam contra esse tipo de avanço que faz uma guerra contra a Ucrânia com uma alegação completamente absurda, como se estivesse sendo alvo ali de um ataque iminente e tivesse que reagir preventivamente, e depois encobre tudo com um monte de alegação que falseia a realidade. Então, o sujeito está dizendo: olha, a gente sabe o que é, a gente entendeu o que vocês fazem, a gente não vai deixar. É isso, acabou. Faz falta alguém assim, Duda. A Rússia é disparado o país que mais faz essa guerra cibernética de espalhar desinformação. São craques nisso. Ninguém aposta tantos recursos nas redes sociais para gerar desinformação em várias eleições pelo mundo. Houve, de fato, como disse o ministro, uma boa intenção em relação à Rússia nos anos 90, achando ali que realmente o Putin poderia tomar um caminho ali de democracia, ele, o Medvedev. Isso não aconteceu. Chegou até a ter o G8, né? O Putin era convidado para as reuniões do G8, depois da invasão da Ucrânia, volta a ser G7, a Rússia é desconvidada. Agora, sobre Rússia, Felipe, tem uma questão interessante que é o que a queda do Bashar Assad mostra sobre a força da Rússia na Ucrânia, porque se a Rússia não teve nem capacidade de proteger o Assad, talvez seja um sinal de que elas não estejam assim tão fortes na Ucrânia.